E os scouts, meu querido João? Por favor, pode começar. Jogo bom, né? De, de reassistir, jogo bom de ver. Eu achei difícil de analisar em vários momentos, porque, assim, se a gente. Muita gente teve polêmica, né? Com, é sub-20, não é? Vai botar na manchete ou não. Eu acho que se você discute isso para o contexto geral do jogo, eu acho que quando você vai para a análise da partida, realmente você tem que, a todo momento, ter uma consideração de que era um time sub-20 do outro lado. Na verdade, era um time profissional composto de jogadores de até 20 anos, tirando o goleiro, se eu não me engano, o goleiro tinha 23, eu acho que era o único caso ali acima de 23 anos. E para fazer uma análise da partida, realmente, você tem que observar muitas vezes isso, porque é latente que não é um time normal, sabe? Que não é um time profissional. Isso quer dizer que um time profissional não consegue jogar tão mal quanto um time sub-20 jogou? Não. Um time profissional tem capacidade total de jogar uma partida extremamente mal. Mas talvez não seja da maneira que um sub-20 joga mal, sabe? É, o, o esporte, ele perdia alguns lances que era idade. Eles perdiam algumas jogadas de força, assim, erravam alguns posicionamentos, errava colocação em espaço, assim, muito por idade. Eu acho que o Náutico não tinha nada a ver com isso, tinha que jogar com o espírito de um clássico realmente e tentar expor mais ainda a questão do sub-20, porque assim, a gente está aí com o Retrô, jogo quarta-feira passada contra o Sport, que foi para um jogo contra o sub-20 talvez e levou um bailezinho. Por seus motivos, eu acho que a gente até falou no pré-jogo sobre esse jogo do Retrô e muita coisa, eu acho que daquela análise pré-jogo se concretizou depois na partida sobre como o Náutico deveria se portar. Então, assim, é um time sub-20, beleza, mas também se você vacilar aquele time, e você não jogar bem, não fazer a sua parte, não é garantia que você vai ganhar o jogo por causa disso. Vide o que aconteceu com o Retrô. Foi um jogo assim que eu acho que o Náutico cumpriu esse espírito de clássico. Sinceramente, não vou dizer que eu tinha medo, porque com ele dos Anjos é muito difícil você ter medo disso, sabe? Mas eu tinha 2% de receio do time entrar como se fosse uma partida comum pelo fato do adversário do outro lado não ser o time profissional, não ser o time principal do esporte. E aí aquela partida se tornar uma partida sem muita pressão, uma partida meio estilo. É porque não dá nem para falar meio estilo decisão, que o Náutico também foi muito dominante contra o decisão. Mas uma partida morosa, sabe? Uma partida que você está vendo ali que a qualquer momento pode dar ruim. E eu acho que o Náutico tanto não fez isso, como talvez tenha até passado um pouco do ponto do outro lado, assim. A gente vê muito no scout o número do PPDA, que basicamente representa a quantidade, a pressão, o índice de pressão que um time faz sobre outro. Então, quanto menor for esse número, maior a pressão que o time executa no campo ofensivo ali do adversário. E a gente já viu esse PPDA muito baixo, a gente já viu 5, a gente já viu 5,20. Agora, cara, nos 30 primeiros minutos de jogo, o PPDA bateu 2,6. Assim, é absurdo. Quer dizer que o Sport conseguia trocar 2,6 passes em média no seu campo defensivo antes do Náutico ter uma ação defensiva. Então, assim, o Náutico estava extremamente pressionante. Estava fazendo uma pressão muito absurda. E aí o que eu falo de exagerar um pouquinho, não é nem exagerar na pressão. Talvez você não consiga manter essa pressão e não conseguiu. Ficou muito alta ainda se você pegar a média do jogo todo, mas não foi os 2,6 como foi
nos 30 primeiros minutos. Mas eu acho que o Náutico, no primeiro tempo, principalmente, fez essa pressão e estava com muita pressa para definir jogada. Tem criação de jogo, tem lance perigoso, mas eu acho que não foi no volume de finalização, não foi no volume de chance clara que o Náutico teria potencial para fazer no primeiro tempo. A pressão estava espetacular, estava bonito de ver, só que eu acho que essa pressa para concluir, essa pressa para chegar num gol, quebrou um pouco com o que o Náutico vinha construindo nos outros 2 jogos. Obviamente é uma mescla, tá? Isso aqui não é uma crítica, ai meu Deus do céu, o Náutico jogou mal, nem acho isso. Eu estou tentando fazer uma visão de um jogo que foi muito bom, e aí você tenta pegar alguns pontos que talvez seja pontos que dê para a gente melhorar, porque obviamente vai ter muito ponto aí para melhorar ainda para o campeonato. Então, eu acho que principalmente no primeiro tempo, Atos, o Náutico tinha pressa para finalizar a jogada. Então, você via uma roubada de bola e já um passe em profundidade para tentar um cruzamento rápido. Você via uma roubada de bola de novo e aí um passe direto, um cruzamento até de uma área que o Náutico não estava muito acostumado a fazer nos 2 primeiros jogos. Você não via um controle do Náutico. Beleza, roubei a bola. Deixa eu girar o jogo. Eu vou girar o jogo uma vez, vou voltar e vou tentar pegar um espaço. Isso no primeiro tempo aconteceu muito pouco. O Náutico roubava a bola e atacava, roubava a bola e atacava, roubava a bola e atacava. E eu acho que isso pode ser fruto até desse clima de clássico mesmo, assim, tipo, eu quero resolver esse jogo logo e aí eu vou atacar mais direto, vou ser muito direto nesse estilo. E aí o Náutico até faz um gol disso, tá? O primeiro gol do Náutico é um gol que Luiz Felipe, ele tem uma bola por cima ali, né? Tem uma disputa por cima, ele briga uma vez, briga 2 vezes, consegue roubar a bola e já cruza e Dodô escora para fazer o gol. Então, assim, o Náutico desse jogo direto não é que seja um jogo ruim, sabe? É porque eu acho que se o Náutico controla o jogo mais, controla um pouco mais o jogo, como ele vinha fazendo com outros times, com o Maguari, por exemplo, com Decisão também fez em alguns momentos, o Náutico conseguiria achar espaços que achou no segundo tempo. E aí, eu acho que característica de jogador tem muito isso. O Náutico entrou com o Luiz Felipe. Luiz Felipe é um jogador de duelo, é um jogador de disputa de bola, é um jogador desse estilo. E quando você pega um segundo tempo, por exemplo, você já troca Luiz Felipe por Ramon, e aí você já tem um passe mais qualificado, é um cara que consegue chegar num apoio melhor, é um cara que, se tiver congestionado de um lado, ele consegue achar um zagueiro, consegue virar um jogo para descongestionar. E eu acho que o Náutico soube usar essa pausa. Para mim, já foi um bom primeiro tempo, tá? Eu tô citando aqui porque a gente tem que falar de alguma coisa, eu não vou ficar aqui também. É como se tivesse sido um 4-0, assim. É porque é até difícil falar isso, porque parece menosprezo ao placar. Eu não acho que tenha sido. Não quero menosprezar de jeito nenhum o placar, mas o primeiro tempo eu acho que tinha coisa ali para se ver e se melhorar. O Náutico já volta com 2 substituições no intervalo, né? Entra Ramon e entra Wanderson. O Náutico tinha um amarelado com o Matheus Silva e Luiz Felipe sentia um pouco o ritmo do jogo. O Hélio até conseguiu, até falou na coletiva que ele sentiu um pouco uma perna mais do que a outra, e aí ficou com medo e já fez a substituição. E eu acho que essa substituição muda um pouco a característica de jogo do Náutico nessa questão de controle. Eu vi um Náutico um pouco mais pausado no segundo tempo, tá? Obviamente, quando eu falo pausado, não é lento. Não estou falando de vou tocar aquela bola que vai no zagueiro e vai demorar meia hora para chegar do outro lado. Não é isso. É realmente, em alguns momentos, você escolher não atacar direto, não atacar rápido.
escolher mais ou menos para onde o Náutico, para onde o time é mais vulnerável, para onde tem mais espaço, para onde eu tenho um jogador mais livre e tentar seguir esse caminho. Eu acho que isso é muito importante no time de futebol e eu acho que no primeiro tempo faltou um pouquinho dessa pausa que no segundo tempo veio. Eu acho que Ramon tem uma participação grande nisso. Ramon dá uma pré-assistência para o segundo gol. Tem outros lances que ele participa também com um toque que é importante nessa partida. Eu acho que a ida de Vinícius para o lado direito também, depois já do segundo gol, Vinícius vai mais para o lado direito e ajuda também a construção daquele lado. Eu acho que o primeiro tempo, o lado direito com Ô, Todinho. João, só para comentar sobre essa questão de Vinícius no lado direito, isso aí era algo que no começo eu ficava só matutando, pensando sobre isso. Cheguei a perguntar, talvez eu não tenha feito a pergunta direta para Hélio, mas meio que a resposta foi nesse sentido e na prática a gente está vendo isso acontecendo. Porque eu nunca consegui aceitar a possibilidade de, num cenário perfeito, com todo mundo à disposição, com todo mundo sem ter fases ruins de ninguém, digamos que o cenário perfeito, tá todo mundo à disposição, a gente tá na oitava rodada da Série B, ninguém desempenhou mal, todo mundo desempenhou ok. Eu não consigo pensar em Juninho reserva desse time. E também tinha dificuldade de aceitar que num primeiro momento o Vinícius fosse reserva. Então, em tese, você tem Dodô, Juninho, Vinícius e o centroavante, que hoje é ocupado por Paulo Sérgio. Eu sempre imaginei que de início tinha que partir daí. Aí o que vai acontecer aí é o rendimento de cada jogador que vai resolver. E quando ele começa a utilizar Vinícius pela direita, na estreia, Vinícius estreia pela direita, tá? Aos 30, 35 minutos, ele tem a inversão. E eu lembro que muita gente, como o gol sai no momento que Vinícius vai para a esquerda, mesmo que não tenha participação dele, a turma condicionou a que Vinícius melhorou depois que foi para a esquerda. E eu disse, pessoal, não se apeguem a isso. Isso é algo que a gente tem que dar mais tempo. Não adianta você ficar, mas Vinícius só jogou pela esquerda na vida. Para começar, Vinícius está jogando num posicionamento diferente. Independente de ser pela esquerda ou pela direita, ele está jogando um pouco mais próximo do gol. Inclusive, ele na entrevista falou que quer Vinícius mais dentro da área ainda, porque quando ele fala isso, não é só o local do campo onde o Vinícius se encontra, é para Vinícius tentar ser mais finalizador na área também. Ele quer que Vinícius se comporte como segundo atacante, porque é esse posicionamento agora. Vinícius não está ficando muito lá pisando na lateral, não. E o fato de Vinícius para a direita, para mim, eu entendo da seguinte forma: Dodô e Juninho titulares, talvez Dodô centralizado, ou então eles invertendo ali o tempo todo entre eles, porque Juninho também joga centralizado, o centroavante, e na direita, todos esses jogadores vão disputar posição. Vinícius, Todinho, Toró, Saraiva, se chegar um outro ponta. E só que de início, de saída, é Vinícius. Aí ele vai precisar se manter como titular. Por isso que eu digo, pessoal, tenham paciência com o Vinícius jogando pela direita. Porque é ali onde ele tem que disputar a posição. Ou, no máximo, garantir a posição dele ali. E se durante o jogo ele quiser inverter, que inverte. Isso aí é questão tática ali do momento da partida. Se ele perceber que uma inversão vale a pena, ele vai acabar fazendo. Mas Juninho e Dodô serão titular. Então, Vinícius, ele tem que ter essa. Ele tem que ser um pouco coringa. Ele tem que saber o seguinte: se ele pedir para ele jogar na direita, ele tem que jogar na direita. Se ele pedir para ele jogar por dentro, ele tem que jogar por dentro. Se uma hora ele dizer, não dá, Vinícius vai ser um ponta como jogou em 2021 e jogar bem espetado, aí ele vai lá para essa posição. Mas Vinícius tem que estar pronto para se adaptar ao que Hélio pedir e não ficar na cabeça de, eu só jogo lá na linha lateral como joguei em 2021. Esqueça. Se ele ficar limitado a isso, nem no time ele joga. Eu acho que até o ataque, assim, tá muito. Todo mundo joga em todas as posições. Ele já frisou isso, e durante o jogo você vê isso acontecendo em algumas vezes. O time é montado para não ter essa dependência realmente. Então, Atos, assim,
Eu acho que o time vai melhorando, eu acho que essa pausa, esse controle dá uma possibilidade melhor para o Náutico. Acho que o Náutico consegue criar chances um pouco melhor do que no primeiro tempo, com um pouco de ritmo. E aí é porque eu estou tentando não... Estou tentando apontar alguns problemas, sei lá, não é nem problema, é tipo apontar algumas coisas que eu vi no jogo, mas é difícil você falar disso quando é um 4-0, né? Então, eu vou para a parte positiva, não é nem positiva também, eu acho que tudo é positivo, mas é só questão de opinião, realmente, na partida, porque eu acho que depois que teve esse controle, depois que teve essa pausa, o time melhorou um rendimento que já era bom. Eu acho que se o Náutico, por exemplo, continuasse aquele rendimento de marcar muita pressão e a partir da pressão você já atacar direto, o Náutico ia conseguir ganhar o jogo por muito também. Eu acho que o Náutico faria talvez o mesmo 4-0, mas se aproximou mais do Náutico dos 2 primeiros jogos do que a gente viu o Náutico querer fazer nos 2 primeiros jogos, para mim, o segundo tempo do que o primeiro. O primeiro foi muito brigado, o primeiro tem que parabenizar muito o elenco pela disposição, pela pressão alta, por tudo, mas faltou mais aquelas trocas de passe na lateral, faltou a infiltração que a gente viu acontecer muitas vezes, e se você pegar, talvez Yuri Silva tenha feito isso uma vez só nesse primeiro tempo, que é uma bola muito boa de Vinícius, que nem dá em chance de gol muito clara, mas é uma infiltração na área. Então, assim, eu acho que faltou esse toque, um toque melhor ali, um toque mais de qualidade para esse primeiro tempo fluir mais contra um time que era claramente suscetível a cair em tabela, suscetível a jogar entre linhas, porque muitas vezes eles se distraíam e deixavam o jogador entre linhas naquele deixa que eu deixo. Então, o jogador da linha da frente não marcava, o de trás não chegava, e aí ficava aquele vai, não vai, e tem espaço para domínio e para acelerar. Então, o Sport, ele deixou muita margem para o Náutico atacar. E se tivesse essa paciência, eu acho que no primeiro tempo ainda sairia com mais gols, com atuação melhor do que já foi desse jogo. No segundo não, assim, no segundo é um baile, tá? No segundo é um tropeiro, assim, acho que o Náutico vai bem. O Sport morre psicologicamente, né? Eu acho que tem um lance do Sport que Dodô puxa o contra-ataque e aí rouba a bola, o Sport rouba a bola dele já no campo de ataque de defesa do Náutico e já sai no contra-ataque ali também. E aí sai na cara do gol, Mikael, e ele chuta para fora. E, cara, depois daquela chance, o Sport morreu. Acabou o time. Porque eu acho que tinha aquela ânsia de um empate, o 1-0 deixava o time vivo ainda psicologicamente, e depois daquele lance, dá 3 minutos depois, o Náutico faz o segundo gol, numa jogada trabalhada, numa jogada que a gente viu acontecer nos 2 primeiros jogos, troca de passe entre zagueiro lateral acha um volante acha Dodô, e aí sim tem um cruzamento na área, e aí o Náutico mata o jogo, ali 2-0, morreu psicologicamente o Sport, e aí continua o massacre, e o Náutico domina bastante a partida. Tem a entrada de Toró entra já avançado no segundo tempo, assim, e se Toró tivesse saído com um hat-trick, não seria nada absurdo. Toró teve 3 chances absurdas de fazer gol. 2 cabeçadas e um lançamento de Igor Fernandes no direto, né? Que ele saía na cara do gol e tinha a possibilidade também de fazer o gol. Então, um jogador que entrou ali por seus 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, teve 3 chances claras de fazer gol. E isso o Náutico tendo feito mais 3 no primeiro tempo. Então, e sem contar com a de Yuri Silva, que foi uma chance clara que o goleiro pegou na porta. Sem contar com isso. Falando só de um jogador ali que entrou na partida. Então, no segundo tempo, se o Náutico faz 5 gols, 6 gols no segundo tempo,
não é de se assustar. O Náutico criou para isso. E eu não acho que o Náutico tenha criado para isso no primeiro tempo, entende, Ati? É essa a diferença que eu faço. Mas aqui, eu sei, não, eu concordo. Veja só, não tem como pensar diferente. Primeiro aqui, agradecer aqui ao Rodolfo, mandou vintão aqui no Live Pix, tá? Deixa eu até pegar aqui se já tem mais algum, que eu já aproveito e já leio, João. O Arthur Melo falou aqui, Novo Horizontino 4-0 no Palmeiras, gol e assistência de Hélio Borges. Eu já recebi essa mensagem de umas 50 pessoas. Arthur Melo foi a número 51, uma boa ideia. O Lucas Coutinho virou membro do canal, mandou um abraço aí pro Lucas Coutinho. Mas veja, João, você na essência, você tá correto. É irrefutável o que você tá falando. Agora, o que a gente pode aqui ir para uma outra camada e discutir é o seguinte: eu considero dois times diferentes que o Náutico enfrentou. Um no primeiro tempo e o outro no segundo. No primeiro tempo, a gente tinha um time que ainda estava de pé, a gente tinha um time que estava conseguindo competir no nível de tentar atrapalhar as jogadas do Náutico. Assim, já era um time muito abaixo, o Náutico já era dominante, as escapadas eram poucas do time do Sport, elas existiam, mas de alguma forma, às vezes o Sport conseguia atrapalhar um pouco o Náutico. Não conseguia fechar uma marcação, conseguia fechar uma janela. No segundo tempo, principalmente o lado esquerdo, apesar do segundo gol sair pelo lado direito, mas o terceiro e o quarto saem pelo lado esquerdo, ali acontece um colapso total da parte defensiva do Sport, e óbvio que o Náutico tem muito mérito nisso, que soube se aproveitar disso, fez boas jogadas, eram jogadas até simples às vezes, algumas delas, né? Alguns até de efeito, o passe que Felipe Saraiva deu para Reginaldo, mas ali o colapso foi total. Eram 2 toques e saía na cara do gol, sabe? A própria jogada de Felipe Saraiva, para mim, é uma prova do colapso da defesa do Sport, que quando o Felipe Saraiva dá aquele passe, foi 3 jogadores em cima de Felipe Saraiva, João. Assim, é inacreditável, pô. Os 3 foram em cima do cara, ele só deu um totozinho para Reginaldo, porra. Então, eu não vou aqui contar uma história que o primeiro tempo foi igual ao segundo ou que o primeiro tempo foi melhor que o segundo, porque isso não aconteceu. Principalmente se a gente analisar, perdão, principalmente se a gente analisar, João, o resultado final, a produção final. É incontestável. O Náutico fez 3 gols na segunda etapa e poderia ter feito 6 ou até 7. Isso é incontestável. Agora, quando eu coloco o elemento de dificuldade, tá? Eu acho que a gente consegue. No caso do segundo tempo, não precisa desmerecer nada do segundo. O seu adversário colapsou, o problema do adversário. Mas eu acho que tem como a gente salvar um pouco a imagem do primeiro tempo. Porque eu não consigo aceitar, assim, eu tenho dificuldade de aceitar que o Náutico fez um primeiro tempo ruim. Eu acho que a produção final não foi o satisfatório, tanto nas jogadas de gol, que poderiam ter sido uma taxa maior, mas elas estavam lá. Veja, quem não lembra do peixinho de Vinícius no primeiro tempo? Aquilo era uma chance clara de gol, só que Vinícius errou o peixinho. A própria bola de Todinho, que ele cabeceia sem sair do chão, a defesa do Sport falha, ele sem sair do chão, ele cabeceia, ele tá muito próximo à pequena área, gente. Se ele tem um pouco de preciosismo naquela cabeçada, ele poderia ter feito o gol. Ele acabou cabeceando muito mal. A jogada que eu não consegui identificar o jogador, João, agora talvez tu me ajude, apesar que eu tenho um palpite de que era Luiz Felipe. Aquele lance, ou Samuel, na verdade eu fiquei em dúvida entre Luiz Felipe e Samuel. Durante o jogo eu pensei que tinha sido Dodô, mas ou foi Luiz Felipe ou foi Samuel. Uma jogada que começa pela esquerda do Náutico e o Náutico centraliza e um jogador adentra a área entre a marca do pênalti e o meio círculo e finaliza, é bloqueado, é uma chance boa de gol ali e a bola no rebote sobra para Paulo Sérgio que tenta dar de voleio. Não sei Eu se acho tu que consegue identificar. Eu acho que foi Samuel. E eu sei que todas essas jogadas que você está falando, Ati, eu lembro todas, e todas essas 3 estão no vídeo, tá? E são justamente jogadas que vieram de quando o Náutico conseguiu trabalhar
cadenciado, não é cadenciado lenta, porque eu acho que tem muito essa confusão, às vezes, de cadenciado com lento, mas, tipo, conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola. Essa jogada mesmo do chute que sai é de uma jogada trabalhada pela lateral. Só que, para mim, o Náutico fez pouco isso. Para mim, o Náutico optou por atacar mais direto. Claro. Você vai. Então assim, o espaço existia. O espaço existia no primeiro tempo. Esses ataques que você está falando corrobora que o ataque existia, o espaço existia, que a fragilidade do time estava lá. Talvez ela não tenha sido aproveitada no seu máximo. Eu vou concordar, mas assim, eu acho que houve um colapso assim no segundo tempo, velho. Não, teve colapso físico, que era esperado, contra o Retrô houve também. E a intensidade que o Náutico colocou no primeiro tempo, talvez, isso aí, aqui, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é mais uma discussão, tá? Pode ver que eu não tô sentenciando, não estou dizendo que um tempo foi ruim e outro foi bom. Não estou falando nada. A gente está trocando ideia aqui de que uma constatação de que um tempo foi mais direto que o outro. Isso aí pode ter, obviamente, o Náutico pode ter criado menos jogadas assim, e isso ter cansado, ter sido uma intensidade, ter sido tão maçante para o esporte que gerou o colapso no segundo tempo, físico, psicológico, emocional. Pode ser uma consequência do outro. Um tempo influenciando o outro. Justamente. E eu acho que isso vinha acontecendo nos jogos, tá? Todos eles. Olha, primeiro tempo contra o Maguari foi 0-0. O segundo tempo contra o primeiro tempo contra o Decisão, o Náutico perdeu de 1-0. E no primeiro tempo, o Náutico ganhou por uma contagem mínima contra o Sport. Eu não quero aqui brigar com ninguém para querer dizer que os primeiros tempos desses 3 jogos não foram abaixo do segundo tempo. Eu não estou querendo discutir isso. Eu só estou dizendo que eu acho que existe muita coisa positiva nessas primeiras etapas dos 3 jogos. E alguma dessas coisas, principalmente nesse último jogo, elas vão colaborar para o Náutico ter um desempenho bom no segundo tempo. Eu acho que a intensidade que o Náutico botou, como você pontuou, ajudou a minar muito dessa capacidade de resistência do esporte, muito pelo que o Náutico fez no primeiro tempo. E aí é algo feito no tempo que vai influenciar no segundo. E também, assim, eu falei no pré-jogo, já tinha falado em outros programas que falei hoje já também sobre isso, sobre a vontade de querer que o time jogasse como um clássico. A partir do momento que o Náutico entra e também sofre, talvez sofra a parte negativa de entrar como um clássico, é natural também. Então, uma ansiedade é natural. Você querer resolver logo o jogo faz parte do caldeirão ali de entrar como um clássico. Obviamente, você tem a chegada mais forte, você tem aquela jogada com mais raça, você tem a seriedade, que isso vem talvez com uma parte positiva, mas também você pode ter a parte negativa de jogar um clássico, que é ter ansiedade, que é querer resolver logo, e isso também tem influenciado, e no segundo tempo caiu. O Náutico caiu em pilha. Teve 2 confusões ali no jogo, que é clássico, assim. E isso traz coisas negativas também. Então, não dá para excluir, não dá para fingir que isso não existe, porque, assim, obviamente existe. E aí, eu acho que a gente consegue discutir muito mais sobre isso no vídeo que vai ter. Então, vamos passar logo pelos scouts, pelos números da partida, porque aí a gente consegue falar vendo imagem, fica mais fácil para todo mundo. Trazendo o número de finalizações, assim, muito alto o número de finalizações do Náutico, né? 23 finalizações contra 6 do Sport. Das 23 finalizações do Náutico, 7 foram no gol, contra nenhuma do Sport. O Sport não acertou a barra nenhuma vez. Das 23 finalizações do Náutico, 19 foram de dentro da área. Então, você vê que foi um volume de finalizações intenso, grande, dentro da área. Então, tendo aquela jogada trabalhada, entrando na área, da zona de perigo do adversário, contra 3 do Sport. 20 faltas para o Náutico, isso aqui é surpreendente. Tá? Isso aqui mostra também que o outro lado era um sub-20. Porque, assim, você está sendo dominado
você está sendo massacrado e você terminar com 12 faltas o jogo, eu acho isso um ponto extremamente negativo para o Sport, tá? Eu lembro no jogo do Morumbi, que o Náutico jogou na Copa do Brasil contra o São Paulo, que eu fiquei maluco que o Náutico saiu com 12 faltas. Que era contra-ataque do São Paulo o tempo todo e o Náutico não matava. O São Paulo atacava e o Náutico não matava. O Sport sofreu um pouco disso lá. Eu acho que era um pouco de... Ainda estava no começo do trabalho, né? E aqui o Sport é porque é um time que não tinha tanta experiência para conseguir matar as jogadas e às vezes nem conseguia na força. 2 impedimentos para o Náutico, 4 para o Sport. O Náutico entrou na área 39 vezes e o Sport entrou na área do Náutico 11, então uma discrepância também muito grande. Náutico 45 passos para o terço final contra 29 do Sport. O Náutico tentou 31 cruzamentos contra 9 do Sport. João, desculpa, João, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu me peguei pensando nisso. Tu assistisse os outros jogos desse Sport, não foi? Sim. Tu acha que é um time melhor, do mesmo nível ou abaixo da média dos times intermediários? Eu acho que é na média do Jaguar. Assim, A média um do Jaguar. Jaguar. É pior do que o Maguari. É pior do que o Decisão. Mas coisa pouca, né? Pouco. A gente não tá falando aqui de muita diferença, não, né? Assim, porque eu acho que se colocar esse time aí contra o Decisão, esse time do Sport contra o Decisão ganha. Eu acho o Decisão como time mais robusto, sabe? Mas o Sport, tecnicamente, ele tem boas peças. Ele é bom tecnicamente. Mas eu acho que se você juntar todo mundo para fazer um time e jogar contra outro time profissional, eu acho que sai atrás muitas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque tu acha que o Náutico, no final das contas, ele produziu o jogo total do Náutico. Ele foi melhor do que uma média seria. Não sei se eu me fiz entender. Eu estou querendo dizer assim. Imagina que esse Sport enfrente um time, sei lá, 12º da Série B. Tu acha que existe uma possibilidade desses times produzir no final menos do que o Náutico produziu contra esse time do Sport? Existe, mas eu acho que se tu pegar o 10º, eu acho que vai ser muito parecido, eu acho. Acho que vai ser muito parecido. Talvez esteja 1-0 o jogo. Não, pronto, é esse ponto. Porque, entendeu? vamos lá. Porque talvez seja 1-0, porque eu acho que o Náutico foi para cima ali depois do segundo, porque era clássico. Ah, entendi. Porque então eu acho que essa onde pitada não tem como mensurar. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero tentar trazer qual seria o placar normal, porque tá se passando a imagem, eu acho que muito torcedor do Náutico ele não está conseguindo mensurar a imagem de que o 4-0 ou foi ok, ou foi o mínimo que o Náutico poderia fazer. E eu acho que não é por aí. Não é por aí. Por exemplo, eu sei que é muito subjetivo, não é tão subjetivo não, tá? É um pouco subjetivo. Não é definidor o que eu vou falar agora, mas é uma boa referência. As casas de apostas, elas definiram o Náutico num nível de favoritismo que, para elas, o natural é que o resultado fosse entre 1-0 e 2-0. Esse seria o normal, seria o padrão. Eles estariam pagando um valor que dobraria o seu valor. Se você apostasse R$50, você ganharia 100 se o resultado fosse, pelo menos, uma vitória por entre 1-0 e 2-0. 2-0, vamos colocar assim. E o Náutico conseguiu 4. Significa que, pela métrica de uma casa de aposta, o Náutico fez mais do que o favoritismo dele estava projetado. Por que é bom a gente ver isso? Que um 4-0, apesar de que tinha margem para mais, foi um bom resultado e uma boa produção do Náutico. Não Sim. fiquem achando de tipo,
4-0 era o mínimo que podia se fazer. Não. O Retrô Talvez perdeu, o pô. mínimo. Para a gente dar um ok, olha, o jogo foi ok. O Náutico não jogou nem muito, nem jogou pouco. Jogou normal, 2-0. 2-0. O Náutico conseguiu 4-0 com vaga para ser uns 7. Então, mesmo diante de todo o contexto que vivia esse time do Sport, dá para dizer que foi um bom jogo do Náutico. O Náutico superou uma expectativa traçada no duelo. Daria para a gente cravar isso, que foi algo positivo que aconteceu no jogo, independente do placar. Como produção mesmo, o Náutico teve uma produção acima do que a média levaria a crer. Não, concordo. O Náutico fez uma partida muito boa, pô. Não é todo mundo, não seria qualquer time que chegaria ali para impor o ritmo que o Náutico colocou nesse jogo, não. E aí, tá falando do cruzamento, né? O Náutico fez 31 cruzamentos contra 9. Esse cruzamento foi muito alto, é um número alto de cruzamentos, mas porque embarca qualquer tipo de cruzamento, né? Então, aquelas assistências para Paulo Sérgio contam com o cruzamento. Então, 31. E o PPDA foi 3,6 para o Náutico, muito baixo. Eu não lembro de ter visto um PPDA mais baixo que esse nessa segunda passagem de segunda. Tô contando com só de 2021 para cá, né? Dessa nova passagem de Hélio dos Anjos pelo Náutico, não lembro de ter visto 3,6 em nenhum outro, contra 9 e pouco do Sport, então uma diferença muito grande de pressão exercida. O número de passes muito inferior ao que a gente vinha tendo, então mostra que esse jogo realmente foi mais direto. O Náutico não trocou tantos passes para chegar no terço final, para chegar no ataque, então 399 passes. A gente já viu aqui mais de 500 nas últimas 2 partidas, então assim, é uma diferença muito alta. Desses 399, 332 certos, contra 278 do Sport e 212 certos da parte do Sport, e a posse de bola ficou com 57-43.